forma como eu fiz a pergunta pra ele. Então, você queria a resposta, mas poderia ter feito de uma forma diferente. Eu queria ter feito de uma forma amigável e eu fiz de uma forma provocativa. E aí o Carioca ficou bolado dias depois. Por quê? Porque muita gente me segue e começou um monte de fofas satânicas lá no canal dele. E começaram a falar assim, você não me dando essa bosta nenhuma, você me dando... Mas não era isso que eu queria. Eu queria que ele reconhecesse que ele estava errado e que ele levantasse a bola do Bitcoin. Entendi. E que ele reconhece. Só que eu fiz de uma forma muito errada, porque eu fiz de forma provocativa. E, tipo, eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, eu admiro o trabalho dele. Só que ele falava um monte de asneira sobre Bitcoin naquela época, na minha opinião. Naquela época. E a gente sabia que era asneira porque a gente entendia mais do que ele naquele momento. Agora eu sei que ele entende a mesma coisa que a gente. Ele tá entendendo todo esse movimento. E, cara, que nem eu falei pra ti, eu mudo de opinião que nem eu mudo de cueca se for necessário. Então, muitas vezes que eu era absoluto numa opinião, eu tenho que, assim como eu tenho que saber mudar de opinião com respeito, eu também não posso atacar outras pessoas que também têm a chance de mudar de opinião. Então, na minha opinião, eu fui um covarde de falar daquele jeito com ele. Entendi. Então, ele perguntou sobre isso, né? Entendi agora. O pessoal tá pedindo pra você contar também, parece que você comentou uma vez que você chegou a perder 5 bitcoins em investimento. Como assim? Eu perdi 4 bitcoins e meio no Covid. O que você fez? Eu tinha juntado durante... Eu era dentista ali em Floripa, ganhava 7 mil por mês. Trabalhava para um amigo meu, depois de eu abandonar a Veracruz. Não sei se você sabe a cidade de Veracruz. É a mesma cidade do Dianho. Sei. Eu sou da mesma cidade dele. É mesmo? Dianho que já veio aqui. Eles falam até que quando eu molho o cabelo, eu fico... Tipo, o cabelo mais comprido, cara, eu fico igual Pode a ele, crer. mano. Só que eu fico um pouco melhor, assim, porque a pele dele é um pouco mais feia. Mas o bicho é... Ele rodou de pneu murcho, né? O bicho, ele tem uma... O bicho é bonito, velho, porque ele tem uma essência simples demais. E o cara venceu. Cara, e o cara venceu e o cara é Veracruz na veia também. A cidade da caixa d'água. Tá. Os caras fizeram até assim, ó. É uma caixa d'água, é o ponto turístico. É o ponto turístico, é uma caixa d'água. Os caras fizeram assim, uma camiseta. É a maior gincana do Brasil, né? Eles fizeram assim, é uma cidade que para um dia inteiro, uma semana inteira pra fazer uma gincana. Onde toda a cidade se mobiliza, de 30 mil habitantes, se mobiliza pra caçar gente no meio do mato, não sei o quê. Fazer gincana mesmo, tá ligado? Gincana é que nem de colégio, só que versão municipal. Aí eles fizeram uma camisa muito da hora, que fizeram assim, o Big Ben... o Big Ben, a Torre Eiffel e a caixa d'água, né? Os 3 pontos do mundo principal. Ou o Empire State, tá ligado? Sempre assim. E aí, cara, quando eu vi o Dianho aqui, eu me enchi de lágrimas, né? Eu vi todos os episódios dele, eu vi... Cara, ele é demais, né, O cara é simples demais, maravilhoso demais. Dele, né, cara? E aí, uma vez, eu juro por Deus, eu conheci ele, assim, eu não conheci ele pessoalmente, né? Mas eu conheci a história dele, porque eu não tinha TikTok. Eu sei que ele explodiu no TikTok primeiro, né? E no Instagram. E eu não uso o Instagram direito também. Eu uso pra produzir conteúdo, mas eu não vejo o conteúdo dos outros. Aí eu uma vez molhei o cabelo, eu tava com o cabelo comprido e fiz assim, no meio da live também. Com o pente, né? Que eu tava assim, entrando na live. E aí o cara falou assim, todo o Nicolas Cagezinho, um monte de gente, né? Todo o Nicolas Cagezinho, que porra é essa, cara? Aí eu falei, mas eu não pareço o Nicolas Cage, cara. Eu pensei assim, né? Você foi... Eu pensei, cara, por que você não me chama de Nicolas Cagezinho? Aí um cara um fã me mandou no Instagram as stories do bicho sendo atropelado por uma ovelha, mano. Aí eu comecei a rir pra caralho. E aí, cara, eu falei, cara, onde é que esse cara, velho? De onde esse cara? Comecei a pesquisar. O cara é do interior de Veracruz, cara. E Veracruz já é o fim do mundo, tá ligado? Já é lá nos Cafundó, no meio do mato. E aí tem um interior do interior. Então ele tava lá, velho, com a mãe dele, na roça. E tipo, eu nasci de uma família que meu pai e minha mãe foram agricultores até os 35 anos de idade. Olha. Então a minha vida foi muito simples até os 12 anos de idade. Porque a minha mãe, ela só saiu do 2º grau aos 30 anos de idade. Então ela se tornou professora de matemática aos 35. Ela mudou o patamar da nossa vida... sendo professora. Então meu pai e minha mãe são professores, agricultores. E aí quando eu vi o Dianho, velho, eu falei assim, nossa, cara, eu podia ser o Dianho. Porque se a minha mãe não tivesse saído da roça, é porque a minha mãe, o meu avô, ele proibia da minha mãe estudar. E aí a minha mãe, ela teve que casar aos 20 anos de idade para conseguir estudar até os 30.
pra fazer a faculdade, que meu pai pagou. E o meu pai é a mesma condição. Só que no meu pai a família era um pouco mais tranquila, assim, de ele sair da roça e tal. Então, cara, uma coisa que eu aprendi desde cedo é que o conhecimento te liberta. Então, quanto mais tu aprender por conta própria, mais rico você vai ser. Não só financeiramente, mas como pessoa também. Por isso que e hoje, agora que eu posso dizer que eu sou milionário, né? Multimilionário, digamos assim, financeiramente falando de moeda estatal. Eu até nem faço as contas por moeda estatal, penso em cripto mesmo, né? Mas para facilitar a vida das pessoas. Eu em 3 anos fiquei multimilionário. E nesse meio do caminho eu tive que aprender muito. E uma das coisas que eu aprendi que foi o último estalo, assim, que foi quando eu me tornei investidor profissional. Foi quando eu entrei no mercado em 2016, em 2017 eu me achava foda, porque o mercado só subia. Então eu só ganhava. Eu podia fazer day trade, swing trade, qualquer coisa trade, ganhava dinheiro porque o mercado não estava em tendência de alta e plena. Halving, né? Aconteceu o halving e o mercado subindo. E como eu não entendia muito bem, eu pensei, pô, sou foda. Tô ganhando no mercado, fiz 500%. Muito mais que o Warren Buffett. Pensava, né? Mas se eu conseguir nisso, eu vou ser bilionário em 3 anos. Pensava nisso, né? E aí eu comecei a ficar me achando. Aí eu peguei a grande queda de 2018, já baixei a bolinha. Aí eu depois pegou alta, eu ganhei muita grana de novo. Com tudo que eu tinha, no final das contas, eu tinha 5 bitcoins. E algumas altcoins, né? Cardano, por exemplo. E aí eu me sentindo foda, comecei a alavancar. E aí eu já tava com experiência de 1 ano alavancando e fazendo dinheiro e tal. E aí aconteceu o Covid. E eu nunca tinha vivido uma queda de 50% dentro de um dia no mercado. E eu achei que ia zero. Nossa. E naquele momento, no mercado cripto, eu achava que os outros especialistas, tipo o Fernando Urich, sabiam muito mais do que eu. Só que eles não sabiam de porra nenhuma. Por quê? Porque ninguém sabia o que ia acontecer após o Covid. Ninguém sabia. Só que eu achava que eles sabiam. Então, quando eles falavam de segunda onda, eu pensava, pô, se tiver uma segunda onda, o Bitcoin vai derreter 50% de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu já desvalorizei meu dinheiro. Eu tinha 5 BTC. Naquele momento, aqueles meus 5 BTC, eles tinham um propósito, que era comprar o meu apartamento de Florianópolis. Dar entrada, na verdade. Dar entrada no apartamento. Que eu tava morando há 4 anos lá. Há 3 anos, aliás. E aí, tava tudo acertado. Eu ia usar aqueles 50 mil no final do ano. E eu tava tudo em Bitcoin, porque eu achava que o Bitcoin ia se valorizar. E aí aconteceu aquela queda muito forte e eu me apavorei. E aí eu pensei, cara, para eu me manter a meu poder de compra, que caiu de 150 para 75 mil, eu vou fazer o seguinte, eu vou shortar o Bitcoin em 75 mil. Porque se ele cair de novo mais 50%, que pode acontecer, eu vou ter 150 mil. Eu vou me defender. Entendi. E eu não botei stop. Putz. E aí eu acreditei que os outros eram mais fodas do que eu no pensamento de saber o que ia acontecer no futuro. Porque o Rittenban, tinha uma live com o Rittenban e o Fernando Urich, eles falavam de segunda onda, porque eu acho que a gente vai ter uma recuperação em L, uma recuperação não vai ser em V, por causa disso e daquilo, por causa... E tava certo, o pensamento, a linha de pensamento tava corretíssima. Porém, ninguém imaginava que o Federal Reserve ia imprimir tantos dólares quanto ele imprimiu na história e que está se refletindo nessa inflação desenfreada que eles estão tentando segurar agora. Que é a inflação que nós estamos sofrendo, que é a inflação que os Estados Unidos estão sofrendo. Então, eu tive que aprender e eu perdi. E aí, quando eu perdi, velho, eu perdi o dinheiro do apartamento. Eu cheguei pra minha mulher e falei, bom, eu acho que eu vou perder minha mulher. Porque assim, eu tinha combinado com ela que esses 150 mil reais eram destinados a comprar. E eu não falei pra ela que eu tinha comprado 150 mil e colocado como Bitcoin. E aí eu cheguei no domingo de noite e aí eu falei assim, chorando. Eu cheguei meio assim, não chorando violentamente, mas tipo assim, putz, cara, destruído por dentro. Pensei assim, eu não sou bosta nenhuma, eu não sei de bosta nenhuma, não sou especialista em merda nenhuma. Eu tô participando de um desafio, eu tava participando de um desafio de uma corretora. Não sou nem... E eu tava fazendo live toda semana pra essa corretora como um especialista. Então eu não podia mostrar que eu era vulnerável a erros. E eu cometi o maior erro. E aí eu cheguei no dia assim, eu pensei, e eu tava 4 meses com aquela operação trancada, tentando segurar aquela operação e tentando minimizar o prejuízo. Porque eu não perdi dinheiro de uma vez só. Ele foi perdendo dinheiro ao longo do tempo. Então assim, eu tinha 5 bitcoins, aí daqui a pouco eu tinha 4. Eu pensei, eu não admito perder 1 bitcoin inteiro. Eu vou esperar, porque no primeiro recuo eu vou sair fora, daí eu vou tentar sair com meio prejuízo.
E aquele mercado só subia, só subia, só subia. Daqui a pouco eu tava com 2 Bitcoin de prejuízo. Daqui a pouco 3. E eu não dormia mais. Eu não dormia mais, velho. E eu pensava assim, eu fiquei 4 meses preso naquela operação. Não dormia. E eu trabalhava como dentista. Então, eu acordava às 5 horas da manhã. Eu estudava sobre o mercado cripto. Eu ia pra Palhoça às 8 horas da manhã. Eu ficava fazendo cirurgia de implante o dia inteiro. Porque eu tirava todos os dentes dos pacientes com periodontite e tal, avançada. E colocava protocolo, se chama protocolo esse tipo de... É uma cirurgia gigante, uma das maiores cirurgias da odonto é essa aí. Eu fazia 4 cirurgias de protocolo inferior e superior e eu saía às 7 horas da noite. Pegava o trânsito de 1 hora, porque pegava sempre trânsito para voltar para dentro da ilha, e eu gravava vídeo pro YouTube. E eu fiquei fazendo isso durante 2 anos e meio, sem ganhar um centavo do YouTube. Tu sabe como é que é no início? Não tem ninguém que segue porra nenhuma. E aí... eu fiz isso por muito tempo. E aí, cara, quando eu perdi todo aquele trabalho de 2 anos e meio que eu tava juntando pra dar pra entrar no apartamento, e eu ia ter que me mudar no final do ano, porque eu fiz uma opção de compra. Eu falei assim, ó, vou alugar por 1 ano e no final do ano eu vou ter o dinheiro suficiente para dar a entrada, porque a ideia era me expor ao Bitcoin e pagar uma entrada maior, não pagar só 150 mil, pagar 400 mil, quase metade do apartamento, para eu não precisar financiar tanto, entendeu? Essa era a ideia. E era tudo que eu tinha. Aí, quando eu perdi, a minha mulher chegou e falou assim, amor, mas não tem como reverter? Não tem como reverter. Tá, então a gente vai ter que sair no final do ano? Sim, a gente tem. Mas por que tu não me falou isso? Eu falei, não, porque eu tava tentando pagar. Aí ela assim, entendi a tua intenção. Aí eu expliquei, eu tava tentando pra não precisar financiar tanto tempo. Aí ela assim, entendi. Amor, mas faz parte. Tu não perdeu o teu trabalho. Eu realmente não perdi bosta nenhuma, eu só perdi 150 mil reais. Eu perdi 5 BTC, 4 BTCs e meio, perdi. Perdi meus pacientes? Não. Perdi meu trabalho? Não. Perdi meu canal do YouTube que já tava com 10 mil inscritos? Não. Então, segue trabalhando e tu vai recuperar 150 mil reais. Então tá. Aí, de agosto em diante, a Cardano começou a subir para um caralho. Eu tinha comprado 25 mil reais, 40 mil reais em Cardano, que se transformaram em 8 meses em 2 milhões de reais. O que é Cardano? Cardano é uma outra criptomoeda que subiu muito forte, que concorre com o Ethereum. E aí, ali já me deu uma salvada, mas ela não tinha dado ainda os 2 milhões, porque ela foi para 2 milhões lá em janeiro. E eu precisava dar o dinheiro no dia 15 de dezembro. Era o limite. Eu juro pra ti, eu liguei no início de novembro falando, cara, eu vou ter que sair do apartamento. Aí o cara, não, então tá, eu vou casar com uma mulher agora, eu vou voltar pro apartamento. Aí tu me dá, e eu falei assim, cara, eu preciso encontrar uma forma. E aí o mercado começou a subir. E eu tinha um curso Mestre Bitcoin 1.0. Eu lancei o 2.0. E aí, numa jogada de mestre, num domingo, que eu fazia o Domingo do Bitcão, eu tava começando a colocar audiência de 2, 3 mil pessoas. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um cupom de desconto. Fiz um cupom de desconto, vendi, o valor. Em um dia eu consegui o apartamento. Em um dia. Com o conhecimento que eu tinha. E no mesma semana, a Cardano já tinha subido, ela tinha subido já uns 500% ali, nesse período. Somando tudo isso, o que eu recebi de venda de curso naquela época, naquela semana final de novembro, da alta da Cardano, eu cheguei a recuperar e cheguei a 400 mil reais. Em 3 semanas, desde que eu falei pro cara. Porque no início de novembro eu falei que eu ia sair. Aí chegou o final do mês e eu falei, amor, eu vou comprar o apartamento.